Boa noite a todos, bom dia e boa tarde, porque eu não sei que horas que vocês vão assistir. Então, hoje eu vou fazer uma ferramenta com vocês, uma ferramenta de coach. E antes disso, eu estava participando, né, de um evento e eu fiquei pensando, né, estava sendo falado nesse evento sobre valores e sobre mudanças, né? Mudanças não de valores, mas mudanças de modo de ver as coisas. Então, para a gente fazer isso com outra pessoa, a gente tem que ficar neutro. Porque, por exemplo, ela pode ter um valor totalmente diferente do meu. Quando ela for fazer coach comigo, eu não vou ter o mesmo valor que a pessoa, mas eu tenho que entender que aquele valor é dela. E que ela se baseia a vida dela naquele valor. Até aí tudo bem. E aí, quando a gente faz isso, primeiro a gente tem que se questionar o quanto a gente tem flexibilidade mental para entender a mente do outro e para respeitar os valores do outro. Porque não é porque eu acredito em algo, porque eu estudei alguma coisa, que eu cheguei àquela conclusão que eu não vou respeitar um valor oposto, às vezes, ao meu. Por exemplo, vamos supor que você está vivendo naquela época, logo depois que foi descoberto que a Terra é redonda. Então, você está naquela época que foi aceita aquela ideia, mesmo depois de ter feito o cientista que descobriu isso negar, que era uma heresia na época dele. Mas vamos supor que você está vivendo um pouco depois, quando essa ideia já foi aceita. E aí você se depara com alguém que diz, não, a Terra não é redonda. Isso é um erro, o que fizeram aceitar essa ideia, é um erro. E aquela pessoa que está falando isso, ela não tem instrução, ela não conseguiu acompanhar o raciocínio científico que foi dado. Então, a sua posição, se você naquela época seria um coach, a sua posição seria, e ele estivesse fazendo, né, uma sessão de coach com você, a sua posição seria, eu entendo que ele não acredita que a Terra é redonda, porque ele não teve suficiente trabalho e não quis saber a respeito disso. Porque se ele aceitasse, seria muito difícil para ele aceitar essa ideia, porque isso tiraria toda a base na qual ele construiu a personalidade dele. E minha posição seria mostrar a ele que eu entendo a posição dele pensar daquela forma. Agora, uma outra situação. Aí é compra e venda. Você vai num lugar, você sabe preço, você é muito entendedor de preço de carros. Aí vai uma pessoa e te oferece um carro de 500 mil por 50 mil. E o carro aparentemente está ótimo, está perfeito. O que passa pela sua cabeça quando essa pessoa te oferece um carro de 500 mil por 50 mil? Você é um profundo conhecedor de valores de carros, de marcas, estrutura mecânica. Você compraria esse carro? Ele te oferecendo por 50 mil? Primeira coisa, o carro pode ser roubado. Segunda coisa, pode ter um problema seríssimo mecânico, que somente o mecânico
Uma pessoa muito entendida saberia localizar. E provavelmente, segunda opção, porque a primeira logo que passaria na minha cabeça seria esse carro é roubado. Ele vai me dar problema depois nessa documentação. Ou no mínimo eu vou ser cúmplice desse cara que está tentando me vender esse carro. Terceira coisa, eu sou ignorante, eu posso ser, eu falei, quando você vai achar estranho. Se for uma pessoa ignorante, completamente que não sabe preço de carro e achou o carro maravilhoso, ela vai comprar esse carro, porque ela não sabe o preço de carro. Ela acha que está certo, que está na média. Então, quem está em vantagem nessa situação? Quem estudou, quem comparou, quem estudou a estrutura do carro ou aquele que só gosta de carros, mas que não se aprofundou para ir saber escolher e comprar certo. Aquele que estudou tem mais firmeza para escolher carros, concorda? Ele está mais preparado, pelo menos ele sabe o preço de mercado, o outro nem isso sabe. Então eu estou fazendo essa comparação pelo seguinte: na primeira situação que eu coloquei, é perfeitamente lógico que uma pessoa em relação a outra, ela tem que, se ela está na condição de orientar aquela outra pessoa, ela tem que respeitar os valores da outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa não tenha conhecimento profundo, são os valores daquela pessoa, eu estou na posição, se eu quero ajudar, eu tenho que entender que aquela pessoa tem aqueles valores, não importa a razão, mas são os valores dela, senão eu não vou conseguir ajudar, certo? Na segunda situação já é uma situação diferente, é compra e venda. Eu vou me dar melhor se eu souber aquilo que eu estou comprando. Se eu tiver um conhecimento mais profundo daquilo que eu estou comprando. Onde que eu quero chegar? Eu tenho visto muita gente vender gato por lebre. Muitas vezes não é a culpa do vendedor. Ele foi enganado. Ele está sendo sincero quando ele pagou aquilo e ele quer repassar aquilo naquele valor. Só que aí é o caso da compra e venda do carro. Você está vendo que ele está oferecendo uma coisa que no mercado o preço é altíssimo. E essa pessoa está vendendo aquele carro por um preço muito baixo. Aí você pensa o quê? Esse cara não tem conhecimento de preço de carro e ele foi lesado. E esse carro aí, ele vale muito mais. Então, se ele foi lesado e ele está vendendo o carro por esse preço, ou esse carro está ruim de mecânica, ou esse carro é frio a comprar ele, porque ele é roubado. Não é isso que você vai pensar? Então, eu digo que tem muita gente desinformada, vendendo com toda segurança coisas e falando coisas que elas não têm autoridade para falar. Isso eu estou falando em termos de crenças, crenças mesmo espirituais, principalmente essas. Quando eu venho aqui e falo sobre Kardec, cientista francês, discípulo de Pestalozzi, pesquisador, lançou livro na época dele de física, química, biologia, matemática. Eu estou dando uma informação de alguém que fundamentadamente fez uma pesquisa científica e foi colocando em livros e, para você ler esses livros, você tem que ter uma certa paciência, porque eles são fundamentados filosoficamente, profundamente filosoficamente. Para ele concluir o que ele fala, além de ter o cunho científico, tem o raciocínio lógico filosófico. Ele segue uma linha de raciocínio lógico como cientista. Então, não é
qualquer coisa. Não é um achismo. Eu não ofereço aqui achismo. Não ofereço, porque eu não gosto de achismo. Eu posso gostar de achismo para roupa, para estética, não de face, não de corpo, para estética de combinar roupas, combinar cores, né? Eu posso usar achismo, mas em caso de crença, não. Eu não sou assim. Com crenças, não. Por quê? Porque a crença que você tiver vai ser, se ela for falsa, se ela não for firme, a sua vida inteira ela segue um caminho falso. Se ela não for embasada, hoje em dia, né? A gente não está mais em tempo de acreditar numa coisa só por dogma. Não existe mais isso. Não existe mente nessa terra que aceite uma coisa, ó, você é obrigado a aceitar e pronto, não questiona. Isso não é época agora. Então, o que eu sempre tenho oferecido para vocês são coisas comprovadamente científicas. Não é achismo de uma cabeça, principalmente isso. Eu não consigo seguir uma linha que eu diga isso daí é sério, se aquela linha que eu estou seguindo ela não é comparada por várias linhas, não é colocada à prova por vários adversários. Isso foi feito com o Espiritismo na época de Kardec. Ele queria isso. Ele deixava para discussão e ele sempre era o vencedor. Por quê? Porque ele se baseou na lógica, ele se baseou na observação de fatos concretos. Ele viu os fenômenos a olho nu, ele participou de tudo. Ele não era um ingênuo, ele não era um cientista achista. Cientista não é achista. Cientista vai lá e ele prova. A máxima dele é: eu repudio 10 verdades para se tiver, é melhor repudiar 10 verdades do que aceitar uma mentira, porque ele sabia do alcance daquilo que ele estava fazendo, ele não podia errar, porque aquilo que falaram para ele que ele ia fazer, era a terceira revelação. E aí eu vejo gente falando com muito poder financeiro, gente falando com muito poder de influência, coisas das quais eles não têm embasamento, que eu olho aquilo, mas baseado em que ele está falando isso? É no achismo que ele está baseado. Livro dos Médiuns. Se você não quiser ser enrolado por pessoas com muito dinheiro e com muita influência, elas não têm embasamento. Mas se você não tiver estudo, você também vai cair. Você vai cair porque a pessoa é bondosa, porque a pessoa é bem argumentadora. Mas se você olhar a fundo, ela enrola. Por quê? Porque ela é enrolada. Por quê? Porque não foi a fundo naquilo que ela está falando. Então, Kardec é o único? Não, ele vem vindo em uma sequência de filósofos. E ele chegou a concluir uma coisa que, olha, em séculos vem se procurando concluir. Cientificamente, a prova de que existe um mundo espiritual e que ele tem intercâmbio com a gente. Agora, se você não estudar, você vai começar a aceitar tudo. Ah, porque aquele cara ali é um ET encarnado. A minha intuição está dizendo isso. Gente, baseado em que você pode falar um negócio desse? Baseado em quê? Porque lá no Livro dos Médiuns está dito: quando o espírito quer enganar, ele engana até os mais preparados.
Não acrediteis em todos aqueles que vêm, que dizendo que vêm de Deus, porque eles podem não estar vindo de Deus. Vocês percebem o perigo da coisa? Cientista, eles já sabiam que ia acontecer isso agora. E é gente preparada que entra nessas roubadas. Não se pode acreditar em qualquer intuição. Você tem que seguir uma linha lógica. Você não pode perder o seu eixo de lógica. Nunca perca, nunca largue o seu eixo de lógica só para acreditar numa pessoa que diz que o espírito tal falou isso. É muito fácil dizer isso, gente. Siga a tua lógica. Essa é a melhor lógica. Por que eu falo aqui de Deepak Chopra, que fala para você se conhecer? Você pode ser uma pessoa que gosta de ser o quê? De poder, que você gosta de ter vaidade porque tem poder. E aí? Vem lá um espírito fake que fala no teu ouvido, você veio na Terra para fazer isso, isso, isso. Você vai dominar tudo. E aí o cara começa a acreditar nisso porque ele já tem muito dinheiro e o povo vai atrás de quem tem muito dinheiro, essa que é a verdade. Porque o povo também não para estudar. Gente, olha, tem muito pouca gente preparada por aí. Essa que é a verdade. Eu sou ignorante, mas eu estudei porque eu sempre, desde pequena, tinha uma tendência muito forte à ingenuidade. E tenho. É muito mais fácil eu acreditar do que não acreditar. Por isso, Kardec me ajudou demais. Ninguém me enrola fácil porque eu sou a super. Não, porque eu sou muito fracotinha e caio. E aí, quando eu vejo que a pessoa, às vezes é pessoa que é profissional, né? Pessoa que tem muito poder aquisitivo, tem muita influência. Quando eu vejo que está me levando para um negócio que é uma areia movediça, eu caio fora. Por quê? Porque Kardec me ajuda, é esse conhecimento. Então, essa introdução aqui, gente, é mais que um desabafo de ver como tem gente com poder aquisitivo, com grandíssima influência, 10 mil, 100 mil seguidores, falando coisas inconsistentes. Isso é um perigo. Então, gente, eu tenho certeza de que eu não sou autoritária, não. Eu entendo até esse lado dessa pessoa aí. O que eu não entendo é porque, aliás, entendo. Por que as pessoas não vão a fundo estudar aquilo sobre o qual elas querem influenciar? Porque às vezes é mais cômodo para ela acreditar que ela tem o poder e que ela não precisa estudar aquilo. Isso é falta de humildade, de reconhecer que precisa sim estudar quem do passado deu um salto, pisou num degrau superior. É a mesma coisa que não querer reconhecer que existe um poder maior, isso é falta de humildade. E aí você cai no embuste. Pessoa que não tem humildade para reconhecer que ela precisa estudar, ela está sempre sendo embustida, enrolada por outros. E se torna também um enrolão, né? Ou enrolona. Muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque os apelos para a vida material. E agora eu vou abrir um parênteses. Não tem nada a ver com dinheiro isso que eu estou falando. Tem a ver com apego à vida nesta matéria. Qualquer apelo nesse sentido. Porque eu vou te ensinar a ganhar ouros de dinheiro. Porque eu vou ensinar você a ser independente. Não é dinheiro que dá independência, dinheiro é uma energia que está dentro de nós. Dinheiro é aquele poder de você fazer tudo o que você quiser. No plano espiritual também. Isso é um poder.
E o dinheiro, ele representa isso, poder. Mas você sabe lidar com o seu poder? Você sabe lidar com a ilusão da matéria? Então você não tem poder. Você tem uma ilusão quando você só acredita no poder visual. Você tem uma ilusão só. Um poder ilusório. Porque ele vai se desfazer quando você for para... Teu corpo for para debaixo da terra, ele vai se desfazer esse poder. E aí, o espírito tem poder aí? Não, porque ele fixou tudo na matéria, inclusive ele fica no estado deplorável. Para ser bem sincera, passei 30 anos ajudando gente a sair desse estado no lado espiritual. E é terrível, algumas vezes é terrível, é filme de terror, que precisa ter muita estrutura para lidar com isso. Eu fui tendo, comecei com 18 anos, chegou uma hora que eu já estava acostumada. Nunca fiquei com medo, impressionada. No começo, sim. Ficava uma semana com aquela impressão na cabeça, depois saía. Aí, com o tempo, nunca mais fiquei impressionada. É que nem médico, né? Médico abre uma vez o corpo, vai para casa, não consegue nem comer. Segunda vez, terceira vez. Isso já na faculdade fez isso, né? Eu sei porque eu tive uma irmã que estudou biologia, ela contava. E depois acostuma. E aí, quando você vai fazer a primeira operação numa pessoa viva, porque até então se abre corpos mortos, né? Aí você fica impressionado. Tanto com a responsabilidade que você está fazendo, né? Se aquele homem morrer na sua mão, que acontece, né? Chegou a hora, vai mesmo. E tanto de ter que abrir uma pessoa, mas você acostuma a fazer isso. Foi o que aconteceu comigo, me acostumei. Mas eu tive, graças a Deus, eu fiz essa escolha. Abri mão de muita coisa para poder fazer isso. Não daria para eu ser uma pessoa, eu vou ser a pessoa mais famosa, vou tocar. Isso, quando eu pensava nisso, no começo eu queria. Depois começou a me dar um mal-estar de pensar nessa situação. Por quê? Porque provavelmente em outra época eu já fui famosa. Provavelmente em outra época eu já passei por isso. E vou dizer uma coisa, a sensação que eu tenho é que aquela fama absoluta que você se acha, o Deus, ela te deixa muito solitário, insuportavelmente solitário. Por isso que tem muitos, até empresários, não só artistas, mas empresários, donos de empresas que chegam lá no topo, se drogando, porque não aguentam o estado em que eles ficam de solidão. Então, eu tenho certeza, porque eu sei como que é isso. Nessa vida eu não tive isso, como é que eu evitei isso? Porque eu já devo ter passado por isso. Então, gente, agora entrando no assunto da live, quem é aí de vocês que quer saber como escolher o homem que você vai viver o resto da sua vida ou a mulher que você vai viver o resto da sua vida? Então, eu vou aplicar agora uma ferramenta de coach. Essa ferramenta eu publiquei agora, está escrito coach. Vocês vão entrar no meu perfil, vocês vão clicar no destaques, vocês vão ver lá coach. Nesse destaques, porque eu tentei colocar na publicação e só que não saíram todas as palavras. Nesse destaque vocês vão achar nesse vídeo um quadrinho cheio de palavras. São 32 qualidades, valores pessoais. Deixa eu ler alguns para vocês aqui, ó. Dignidade, status, ser energético, amizade, financeiro, igualdade, tolerância, comprometimento, família, liberdade, compaixão, ser focado, ser decidido, estabilidade, amor, força, ser prestativo, previsibilidade, compaixão, religião, dinamismo, inovador, segurança, sabedoria, confiança, carinhoso, individualista,
poder, paciência, flexibilidade. Pronto. Opa. Pronto. Oh, paciência. Pronto. Então, sei lá o que aconteceu aqui, que eu tô vendo até o meu nome aqui. Ai, Jesus amado. Então, vocês, sabedoria, confiança, carinhoso ou carinhosa, individualista, poder, paciência, flexibilidade, ouvinte, crescimento, honestidade, fama, atitude, amigo, fidelidade, reputação. Então, vocês vão pegar um papel e aí tem 8 valores que vocês vão escolher que tem a ver com a sua realidade. Certo? Então, eu vou fazer agora, não para mim, eu vou usar um exemplo de alguém que eu conheço, mais ou menos, que eu sei os valores, e vou escrevendo aqui, tá? Então, eu vou escolher agora 8 valores que eu penso que essa pessoa tenha. Então, eu estou por aqui. Status, religião, força, segurança, carinhoso, crescimento, financeiro. Deixa eu ver se já deu 8. Acho que agora deu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1. Amor. Então, escolhi uma suposta pessoa. Status, religião, força, segurança, carinhosa, crescimento financeiro e amor, certo? Agora, desses 8 que você escolheu, você vai classificar do mais importante para o menos importante, certo? Você vai fazer uma escadinha descendente. Então, aqui eu vou pôr financeiro, segurança, segurança, carinhoso, força, religião, status, e amor. Muito bem. Aí você fez isso, escolheu crescente para decrescente. Olha, essa escolha aqui eu fiz bem aleatória, eu não estou lembrando de ninguém que faria essas escolhas aqui, tá? Agora, desses 8 que eu pus em ordem decrescente, né, do mais importante para o menos importante, você vai se perguntar,
você escolheu o principal como financeiro. Aí você, no caso, a pessoa poderia responder, porque eu não saberia viver com uma pessoa com pouco dinheiro. Se eu tivesse muito dinheiro, malhei a vida inteira, ralei a vida inteira para ter muito dinheiro. E eu acho que essa pessoa, se não tivesse feito a mesma coisa, não ia valorizar o que eu ia dar para ela. Então, veja que aqui não é questão de você colocar o financeiro por último. Veja bem, você tem que colocar o que você sente. Olha para a palavra e sente se ela é importante, o quanto ela é importante para você. Sem se julgar. Não tem problema, que nem aqui, essa justificativa que eu estou dando para o financeiro é muito coerente, real, realista. Porque realmente, às vezes, você vai ter que conviver com uma pessoa que não está acostumada com colocar o financeiro com tanta importância, né? Então, quem fez isso, né? Quem fez essa escolha porque ralou muito e sabe o quanto é difícil, ela vai ter uma preferência por alguém que saiba, que tenha tido experiência dela. E tá certo isso, não tá errado esse pensamento. Aí, muito bem. Depois que você fez essas perguntas, por que eu escolhi segurança? Por que eu escolhi carinhoso? Por que eu escolhi força, religião, status, amor? Você vai escolher 4 agora desses 8, certo? Então, você vai ter que eliminar 4. Eu vou escolher o financeiro, o carinhosa ou carinhoso, né? No caso, depende de se é um homem ou se é uma mulher que está fazendo. Financeiro, no meu caso, como mulher, vou pensar, eu quero um homem que seja ligado no financeiro, carinhoso, que tenha força, que tenha amor. Então, esses seriam meus 4 principais, certo? Aí eu vou fazer umas comparações ainda. Por que financeiro e não segurança? Né? Aí eu já expliquei porque o financeiro eu sempre ralei muito, então eu quero alguém que saiba valorizar o financeiro tanto quanto eu. Aí por que não a religião e o carinhoso? Por que não pôr a religião no lugar do carinhoso? Porque no caso eu dou muita importância para que a pessoa me trate bem, para que a pessoa me estimule sempre com gestos, com expressões, aquilo que ela sente, porque eu preciso disso, mais do que de religião. E por que força e não status? Né? Status é aquilo que você mostra a sua posição na sociedade, né? Por que não status e força? Porque pra mim, né, isso eu falando no meu personagem fictício, para esse personagem, pode ser que ter status e perder vai ser necessário ter estrutura para voltar àquele status. Então, esse meu cliente, ele pode preferir a força do que o status. O status para ele não tem tanta importância. O que tem mais importância é você se manter na posição que você conquistou. Isso precisa de força. Força para separar, força para unir, força para aceitar, né? Para ele é mais importante do que o status. E por que... Bom, o carinhoso já justificou a religião. E por que o amor no lugar do que foi tirado? Financeiro, segurança foi tirado. A religião foi tirado.
O status foi tirado. Tá faltando um aqui que eu vou pôr, tá? Era 8 para 7, por isso que não tá dando certo aqui. Faltou um. Então, por que o amor e não o crescimento? Porque o amor cobre uma porção de brechas. Isso na concepção do meu cliente. Vamos supor que ele tenha falado isso. Porque o amor, ele supera em muito o crescimento. Seja crescimento interior, seja crescimento financeiro, seja o que for. O amor, ele cobre essas diferenças. Então, muito bem, aí o meu cliente conseguiu separar as quatro qualidades mais importantes que ele quer ver no parceiro ou na parceira que ele quer escolher. Financeiro, carinhoso, carinhosa, financeiro, parte financeira, carinhosa ou carinhoso, uma mulher ou um homem com força, principalmente força de inspiração, e amor. Então, só que para ele o mais importante em lugar do amor é o financeiro. E ele já explicou por quê. Porque a pessoa precisa validar o financeiro como ele valida, porque é uma questão de saber o quanto vale você ter um financeiro. Porque o financeiro, quando a gente fala dinheiro, a gente está falando de valor material. O valor material é aquilo que você produz, porque está dentro de você. Você consegue produzir aquele financeiro, porque dentro de você já tem isso. Você busca aquilo que já tem dentro de você. Então, aquele financeiro faz parte da personalidade, certo? E é uma conquista que ele conseguiu fazer no mundo simbólico que a gente vive. Então, aquele símbolo, a gente não deve viver pelo símbolo, mas aquele símbolo, carro, casa, avião, viagem, liberdade, aquele símbolo é o símbolo de conquistas que ele conseguiu externar. Ele não vive necessariamente em função dos símbolos, mas os símbolos correspondem àquilo que ele tem dentro dele, certo? E aqui no caso, né, o carinhoso, por quê? Porque é a pessoa em questão, meu cliente em questão, ele tem necessidade de expressões de carinho, força, né? Você pode ficar até ou um dos dois estacionar num certo momento, mas se tiver a força de inspiração, tanto um pode influenciar o outro a sair disso, né? A sair do marasmo. E o amor, porque ele é, então, a totalidade de tudo. Então, ele colocou como o mais importante, o financeiro, o carinhoso e a força. E por último, ele colocou o amor. Então, isso é o que importa para ele, ele conseguiu visualizar. Então, gente, a sugestão é: façam um exercício do jeito que eu falei aqui. Se vocês não conseguirem visualizar todas as qualidades, vocês procurem na hora que eu falei todas as qualidades e vão anotando. Isso aqui vai dar uma visão para você, né? Porque você que vai escolher, faça esses raciocínios em cima e você vai saber que tipo de qualidade você vai buscar agora no seu companheiro futuro ou na sua companheira futura, certo? Então, isso daqui foi fictício. Não são os valores que eu escolheria, alguns sim, outros não. E não são na ordem que eu colocaria, tá? Eu fiz uma coisa fictícia. Mas faça você,
certo? Vou fazer o meu também, para saber. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E essas ferramentas que eu vou passar para vocês, é bom se vocês tiverem uma pessoa especializada orientando vocês. Não digo que vocês não consigam fazer, dá para fazer sozinho. Mas se tiver uma pessoa observando, talvez vocês não estejam se observando o suficiente, e essa pessoa que está de fora, que está olhando vocês, ela vai falar, mas peraí, veja isso daqui. Porque geralmente vai ser uma pessoa que o coach, no caso, eu já conheço, já sei mais ou menos, e vou conseguir questionar, porque de outras sessões a gente vai conhecendo a pessoa, né? Vai sentindo quais são as importâncias da pessoa para ela mesma. Isso aqui é um exemplo de relacionamento, como a gente pode chegar num consenso de saber que tipo de pessoa a gente está procurando. Isso é importantíssimo, porque os valores, quando passa aquela euforia de 2 anos, 3 anos do casamento, começa a cair a ficha. E os valores, eles não mudam. E quando começa a cair a ficha, se os valores não forem parecidos, pode ter certeza que vai começar a incomodar. Foi o que aconteceu no meu casamento e no casamento de muitas pessoas, o que acontece no casamento de muitas pessoas. E então, essa é uma ferramenta excelente para que você entenda quais são os seus valores, porque se você olhou a palavra e se identificou com ela, porque ela está dentro de você. E na hora da escolha, quando você passar 2 anos, 3 anos, isso daqui vai ser muito importante. Se você escolheu realmente, e a outra pessoa que você escolheu, ela realmente foi sincera e mostrou realmente os reais valores dela, isso no relacionamento você vai descobrindo antes de casar, né? Se ela conseguiu mostrar para você e você viu a verdade, então vai dar certo. Vai ter muito menos chance de separação no seu casamento ou de conflitos, que muitas vezes podem levar a vida inteira esses conflitos. Se você não atentar para os seus valores e os valores da pessoa com quem você vai escolher para viver o resto da vida com você. Certo? Então, essa foi a dica de hoje. E lembrando, as pessoas que têm problemas, às vezes, sérios, o filho não sabe escolher a profissão, você não sabe se esse negócio que você está fazendo, se você realmente tem as habilidades para levar ele adiante, se é mesmo o seu propósito de vida, tudo isso dá para fazer em sessões de coaching, com ferramentas parecidas como essa. Só que aí já tem uma outra estrutura, a ferramenta, né? Cada caso, cada situação tem uma ferramenta e tem a experiência também da gente, com perguntas, extrair o melhor daquilo que a pessoa não está conseguindo enxergar. Então, não é análise, né? Não é sessão de psicologia, de terapia psicológica, não é isso. Mas é fazer você enxergar com perguntas, você mesmo, dentro de você, qual é o seu caminho. E eu tenho dado aqui, acho que a maior parte das informações que eu tenho dado aqui é para você se situar espiritualmente, para você se situar mentalmente e para você se situar emocionalmente. Então, se estiver com dificuldades, mesmo com essas ferramentas que eu estou dando, aí me procura no direct e a gente marca. Eu tenho pensado em fazer assim grupos de 5 pessoas para ficar bem mais em conta, tipo 2 sessões de coach por mês,
cobrando R$100, que talvez em 6 ou 12 sessões você resolve o teu problema, mas essas seriam em grupo. Individuais, as sessões são quinzenais, né? Podem ser semanais também. Aí a gente pode combinar um preço que seja acessível para você e para mim. Fora isso, assistam as lives, porque já dá para fazer muita coisa pelas lives. Eu estou só oferecendo esse outro serviço, só que esse é pago, porque vai ser direcionado para o seu problema junto com você, certo? As sessões são feitas através do WhatsApp, com vídeo, às vezes pode ser feita só por telefone, então tem muita facilidade. E outra coisa, sim, quem quiser contratar algumas sessões de coach ou para resolver determinado problema, vai ganhar uma orientação, essa é mais voltada para o campo espiritual, com frases para você corrigir o problema. Essa é bônus, vai junto com o trabalho com as outras ferramentas e não só são ferramentas que a gente usa também questionários específicos, são sempre perguntas que vão fazer você buscar dentro de você aquilo que você está precisando. Oi, Má, tudo bem? Então, se você estiver assistindo esse vídeo e assistiu desde o comecinho, você vai ver lá que eu dei algumas orientações em como o coach, ele trabalha neutro com o cliente. Você pode ter outras ideologias completamente opostas às minhas, eu não vou interferir nas suas ideologias nem nas suas crenças. Eu só vou fazer você olhar dentro de você a resposta que você não está encontrando. Porque falar para o outro o que ele tem que fazer deixa o outro inseguro. Na verdade, é o que eu sempre falo aqui também. Tudo que eu tenho passado é voltado para: olhe para dentro de você, faça a meditação, que a resposta está dentro de você. Cada um de nós é único e cada um de nós tem dentro de si a resposta e o caminho que deve seguir. Certo? Então, essa que é a função do coach. Às vezes a pessoa não tá perdida dentro dela mesma. Então, o coach vai mostrando com uma lanterna: olha, segue por esse daqui, ó. Veja se esse não é o caminho que você está procurando. Estou vendo nesse caminho isso, isso, isso. Veja se não é isso que você está procurando. Então, o coach vai servir como um cara que tem uma lanterna e vai te mostrar dentro de você aquilo que você não está conseguindo enxergar. Certo? Então, fiquem com Deus, boa semana e, então, essa dinâmica agora que eu estou usando aqui no Instagram é uma dica de paciência, que agora eu estou focando no livro O Poder da Paciência, da Mary Jane Ryan, e uma ferramenta para você fazer sozinho, certo? Até o próximo, e lembre que é a ferramenta escrita com todos os valores, eu postei num vídeo chamado Coach, certo? Até o próximo.